A paz do Grande Sul, povo de Deus, pastor Rontiele Paixão, mais uma vez aqui nessa live, para podermos dar continuidade à terceira parte da nova série, o desígnio, né? Ou seja, o propósito, o plano, projetos, né? Planos, projetos, propósitos na nossa vida, para a nossa casa, a nossa família. Então, desde já, agradeço a Deus, ao Senhor Jesus, ao Espírito Santo, por poder estar tendo essa oportunidade de estar transmitindo esta mensagem, esta palavra que vem da parte de Deus, para abençoar a vida de milhares de pessoas que irão assistir agora ao vivo, e aqueles que não podem assistir ao vivo vão estar assistindo ou pela manhã, ou pela tarde, ou pela noite, ou pela madrugada, que vai ficar gravado. Também dê o seu like, compartilhe, se inscreva no canal, e glórias ao Senhor Jesus. Seu desígnio necessitará de temporadas de isolamento. É natural desejar a presença das pessoas, entretanto, haverá momentos na busca do seu desígnio em que você se sentirá totalmente alienado daqueles que ama, pois terá a impressão de que eles não o entendem, de que apenas você está motivado para desempenhar seu propósito. Jesus pode ter se sentido assim após o batismo. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Mateus capítulo 4, verso 1 e o verso 2. O inimigo planeja o momento certo para tentar as pessoas. Satanás não participa de batismo. No de Jesus, a multidão estava lá, a motivação estava lá. A alegria era como um nevoeiro ao redor do diabo. Então ele esperou até que Jesus estivesse sozinho e afastado do encorajamento dos outros. Quase todo ataque satânico acontecerá quando você estiver sozinho. Então, por que Deus permite que você esteja sozinho? Porque é nesses momentos que o Senhor revela sua presença, seu propósito e seu poder. Quando você ouve somente os outros, não consegue ouvir a voz de Deus. Isolamento é mais do que vazio emocional, provoca dependência absoluta do Espírito Santo. É durante esses momentos que você desenvolve a única prova verdadeira de maturidade, a dependência da presença do Pai. Quando Davi foi isolado e separado de sua família, Deus deu a ele vitórias que ninguém mais observou. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho após ele e o feria, e a livrava da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria, e o matava. Assim feriu o teu servo o leão como o urso. Assim será este incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo, que a gente vê essa passagem em 1 Samuel, capítulo 17, verso 34 a 36. A paz do Grande Sul, minha amada Sueli dos Santos, amada Sueli de Araçatuba, São Paulo, glória a Jesus, essa terra abençoada, desse povo maravilhoso, né? Seja bem-vinda, minha amada Sueli. Vai compartilhando, vai curtindo essa live, essa palavra aí maravilhosa da parte de Deus com outras pessoas aí, em nome do Senhor Jesus. Ministros do Evangelho sentem-se isolados quando suas mensagens são mal interpretadas e por isso rejeitadas. Esposas sentem-se isoladas quando o marido não concorda com as instruções que elas dão aos filhos. Pais sentem-se isolados quando seus trabalhos são ignorados e não
são apreciados. Empregados sentem-se isolados quando apenas seus erros são reconhecidos. Crianças sentem-se isoladas quando seus pais estão muito ocupados para dar atenção a elas. Maridos sentem-se isolados quando sua esposa mostra mais interesse pelos filhos do que por eles. Esposas sentem-se isoladas quando o marido prefere fazer hora extra a ficar em casa. Tenho passado por muitos momentos de isolamento durante os meus 50 anos de vida, que é um testemunho de um pregador, de um homem de Deus. Algumas vezes cometi o erro de procurar um substituto para a presença de Deus. Talvez tenha me sentado em frente à televisão para me distrair e tirar o foco de meu vazio interior. Algumas vezes telefonei para um amigo. A coisa mais importante durante esses momentos de isolamento é buscar aquele que o guarda. Ele quer ser buscado. Ele anseia por relacionamento. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias capítulo 33 e o verso 3. Vou repetir. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então Deus está dizendo o que aqui para mim e para ti? Para a gente clamar a Ele, que Ele vai o que? Responder, Ele vai anunciar coisas grandes, coisas firmes sobre a minha e a sua vida que nós não sabemos. Mas se buscarmos de todo o nosso coração, com sinceridade, com verdade, com quebrantamento, Ele responderá. Ele fará coisas grandes, coisas firmes, coisas novas na nossa vida. Deus pensa em você o tempo todo. Porque eu bem sei, veja que palavra revelada, veja o rema de Deus, é a palavra revelada, que muitas pessoas ficam buscando a revelação e se esquecem que a revelação está aqui, na palavra de Deus, de Gênesis, Apocalipse, Apocalipse a Gênesis. E veja que palavra abençoada de Deus. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, que é o coração, o pensamento, de todo o vosso pensamento, e serei achados de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos. Jeremias capítulo 29, do verso 11 ao 14. Você encontrará o Senhor durante os momentos de isolamento. Esses momentos passarão, mas são importantes para revelar que devemos buscar o Pai, porque nossos entes amados possuem limitações e por isso não podem responder aos nossos anseios. Esses momentos revelam o quanto necessitamos de Deus e mantêm nosso foco nele para que compreendamos o que Ele tem designado para nós. Vitórias pessoais podem originar vitórias coletivas, podem levar a honras públicas. Os momentos de isolamento constroem caráter, suscitam a revelação do poder de Deus. Esses tempos de vulnerabilidade provocam sede da presença do Todo-Poderoso. Lembre-se, seu desígnio necessitará de temporadas de isolamento. Pessoas serão designadas pelo inferno para distraí-lo, desencorajá-lo, atrasar o seu desígnio e desviá-lo dele. Vou repetir. Pessoas serão designadas pelo inferno para distraí-lo, desencorajá-lo, atrasar o seu desígnio e desviá-lo dele. Você não caminhará desimpedido. Recentemente estava no escritório de um pastor. Muitos ministros discutiam o mais novo projeto dele. Doutor
Dr. Murdoch, deve ser de Deus, tudo está encaixando-se perfeitamente. Não houve problema, nem qualquer conflito. Assim é que sabemos que Deus está nisso. Alguns vitoriosos pensam de forma diferente. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Hebreus capítulo 11, verso 35 ao 38. O apóstolo Paulo experimentou obstáculos, em açoites mais do que eles, em prisões muito mais, em perigo de morte muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigo dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, e em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Que a gente vê essa passagem 2 Coríntios, capítulo 11, do verso 23 ao 27. Jesus esperou adversidades e disse: As raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Mateus 8, verso 20. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Mateus 24, verso 9. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. João capítulo 15, verso 20. Alguns inimigos da cruz são conhecidos, são globais. Sua influência é política e social. São frequentemente articulados, brilhantes e mestres da sátira, do cinismo e do sarcasmo. Suas palavras são zombateiras, venenosas e contenciosas para os cristãos. São dedicados a destruir a fé das pessoas. São mestres do disfarce. Eles parecem estar em busca da verdade e dizem que querem expor a hipocrisia da religião. Entretanto, não restaram os fracassos, não curam as feridas, nem libertam aqueles que vivem nas drogas ou no álcool. Esses opositores são armas nas mãos de Satanás. Sua meta é a ruína de qualquer coisa que venha de Deus. São alimentados e fortalecidos pela influência demoníaca e por sua própria natureza carnal que cobiça contra o Espírito, como a gente vê em Gálatas capítulo 5, verso 17. Eles ficam enfurecidos quando crianças oram em público. Planejam a destruição de todo programa de televisão e rádio que fala da palavra de Deus. Eles se juntam com tudo que é mundano, ou seja, oposto aos princípios do Evangelho. Eles influenciam os congressistas, intimidam presidentes, dão suporte às manifestações homossexuais e incentivam o aborto, trabalham dia e noite para desviar os ministros da pregação do Evangelho.
Essas são as influências que devem ser combatidas por meio das nossas orações e da comunhão diária com Deus. Não é sábio ignorá-las, é perigoso retaliar, é tolo mudar o seu foco. 7 conselhos importantes para enfrentar inimigos da cruz. Primeiro, tornar-se consciente, alerta e articulado quando a sua posição como cristão, quanto aos seus direitos e à sua fé. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. 1 Pedro, capítulo 3, e o verso 15. 2. Ser forte, permanecer sem medo e recusar-se a ser intimidado. Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não temais com medo deles, nem vos turbeis. 1 Pedro, capítulo 3, verso 14. 3. Depender inteiramente da capacidade do Espírito Santo de governar poderosamente sua vida. E quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e potestades, não estejais solícitos de como ou de que haver de responder, nem do que haver de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo que vos convenha falar. Lucas capítulo 12, verso 11 e 12. 4. Fazer orações em concordância com outros cristãos. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Mateus, capítulo 18, do verso 18 ao 20. 5. Interceder por presidentes, congressistas e líderes de todas as nações. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. 1 Timóteo, capítulo 2, do verso 1 ao 3. 6. Lembrar que Deus deseja que cada um desses inimigos torne-se cristãos, novas criaturas cheias do poder que vem do alto, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo, capítulo 2, e o verso 4. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. 2 Pedro, capítulo 3, e o verso 9. 7. Esperar que sua fé produza mudanças, sua fé funciona. Por isso, você pode presenciar muitos milagres, como os que estão descritos em Atos. O perseguidor da igreja primitiva era Saulo. Ele estava presente quando Estevão foi apedrejado e consentiu com a morte deste, que a gente vê em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, do verso 58 e 59, e Atos dos Apóstolos, capítulo 8, e o verso 1. Saulo era um destruidor, e Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Atos, capítulo 8, e o verso 3. Ele se juntava a outros líderes para destruir o corpo de Cristo. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém.
Atos capítulo 9, verso 1 e 2. Contudo, até os perseguidores podem ser detidos, transformados e libertos, convertidos instantaneamente. Eles também têm um desígnio que pode ser descoberto. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Que a gente vê em Atos capítulo 9, do verso 3 ao 6. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via a ninguém, e guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Atos capítulo 9, verso 8 e 9. Deus o deixou cego. Saulo iniciou um jejum imediatamente por 3 dias. Ficou chocado, estarrecido e completamente mudado. O que atormentava os cristãos passou a atormentar o inferno e tornou-se o mentor da igreja. Aqueles que parecem rebeldes, selvagens e odiosos são líderes arrancados de seu desígnio. Você e eu podemos interceder por eles. Deus intervirá. Ele está procurando por outro, Ananias, que irá orar por um Saulo. Atos capítulo 9, do verso 10 ao 20. Deus está buscando intercessores, pois eles farão a diferença nesta geração e na próxima. E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Ezequiel, capítulo 22, verso 30, que a gente vê essa passagem. Líderes têm seguidores. Quando os líderes mundiais forem acordados pela verdade, muitos que os seguem conhecerão Jesus. Eu o encorajo a profetizar isso. Quando você estiver assistindo a televisão e observar líderes mundiais desafiadores, articulados e rebeldes, erga a sua mão em direção a eles e faça essa oração. Pai Celestial, eu lhe peço que a sua voz chegue aos ouvidos desses homens, convencendo-os do pecado e da rebelião, impregnados no coração deles. Mude a vida deles, utilize o que for necessário para acordá-los e direcioná-los ao Evangelho. Em nome de Jesus, deixe que eles tenham a mesma experiência que Saulo na estrada para Damasco. Salve-os e faça com que exerçam grande influência no mundo. Amém. E glórias a Jesus. Meu pai foi pastor durante a minha adolescência. Aqui o pregador dando testemunho que o pai dele foi pastor. Ele pastoreou muitas igrejas, então minha família teve de mudar-se inúmeras vezes. Quando eu me mudava, ficava desconfortável na cidade nova, mas aprendi as coisas bem depressa. Nas escolas em que estudava, quando os garotos encontravam-se, seguia o líder do grupo. Como eu não podia enfrentar toda a turma, pois perderia. Procurava descobrir rapidamente os segredos para enfrentar o líder.
Se eu obtivesse o respeito dele, os outros também me respeitariam. Então, ao ingressar em uma nova escola, eu tinha apenas um trabalho: aproximar-me do líder. Tenho visto isso acontecer nos lares. Quando o intercessor da família direciona sua fé para o patriarca e começa a orar por ele, ou por quem quer que tenha influência, o resto da família acaba seguindo essa atitude. Muitas vezes, esforçamo-nos na fé por aqueles que parecem estar perto de converter-se. Seria grandioso se todo o corpo de Cristo focasse suas orações nos líderes, principalmente naqueles determinados a destruir a nossa fé. É provável que você tenha de enfrentar algumas vozes próximas a você e a seu lar. Algumas delas recusarão seus esforços em compartilhar Jesus. Elas debocharão de você. Paulo entendeu isso e deixou-as para o julgamento de Deus. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Segundo Timóteo, capítulo 4, e o verso 14. Alguém que rejeita a correção repetidamente deve ser deixado sozinho para o julgamento e as penalidades de Deus. Ao homem herege, depois de uma e outra demonstração, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Tito, capítulo 3, verso 10 e 11. Você não pode forçar as pessoas a renderem-se a Cristo. Jesus ensinou os discípulos a selecionar as pessoas com quem ele se associaria e teriam intimidade. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a, e se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas, se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacude o pó dos vossos pés. Mateus capítulo 10, do verso 11 ao 14. Permita que Deus julgue e penalize os outros. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Mateus capítulo 10, verso 15. Algumas vezes seus familiares tornam-se os maiores inimigos do cumprimento do desígnio de Deus para você. Eu vou repetir. Algumas vezes seus familiares, como os meus familiares, tornam-se os maiores inimigos do cumprimento do desígnio de Deus para você e para mim. Ou seja, que é desígnio, propósito, projeto, plano. E assim, os inimigos do homem serão os seus familiares, como a gente vê essa passagem em Mateus, capítulo 10, e o verso 36. José, ó um exemplo aqui na Bíblia, exemplo bíblico de homem de Deus. José experimentou isso quando seus irmãos venderam como escravo para um bando de ismaelitas. Jó conviveu com isso, outro exemplo de Jó. Durante a maior tragédia, porque passou, sua esposa recusou-se a encorajá-lo. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Que a gente vê em Jó capítulo 2, verso 9. Mas ele lhe disse: como fala qualquer doida, louca, insensata, assim falas tu. Jó capítulo 2, verso 10.
Jó se recusou a distanciar-se de Deus e lutou para manter seu foco. Algumas vezes, seus amigos mais próximos são usados por Satanás para descobrir suas falhas e desmoralizar você. Jó passou por isso com 3 de seus amigos que tentaram destruí-lo emocionalmente. Eles tentaram arruiná-lo emocionalmente, quando Satanás já o tinha feito financeira e fisicamente. Eles culparam Jó das circunstâncias em que este se encontrava. 6 chaves importantes para ajudá-lo a manter o foco em seu desígnio quando alguém próximo a você ameaçar desviá-lo. Primeiro, lembre-se de que o desígnio de Deus para a sua vida é permanente e não pode ser alterado por aqueles que não o entendem. 2. Passe mais tempo em um lugar reservado ouvindo o Espírito Santo do que sentado à mesa com os outros, ouvindo insultos e afrontas. 3. Lembre o sonho que Deus colocou em seu coração. José assim fez e conseguiu ver a mão de Deus até mesmo diante das dificuldades. Ele viu a mão de Deus, José. Então, o mesmo José que viu a mão de Deus nas dificuldades, nós também somos os Joséis de hoje, que nós também, mesmo na dificuldade, nós temos ter a certeza, confiar e crer que Deus está com a mão dele poderosa para nos abençoar. E glórias a Jesus. 4. Busque intercessores santos, maduros e com compaixão. Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Mateus, capítulo 18, verso 19. 5. Saia de perto das pessoas erradas. Lembre-se de Sansão, que foi cegado por permitir que a pessoa errada se aproximasse dele. Uma única pessoa pode destruir o desígnio de Deus para você. 6. Absorva o contínuo fluir de sabedoria aos pés do seu mentor. Anda com os sábios e serás sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido. Então tem muitas pessoas nesse momento deixando de andar com os sábios para ser companheiro dos tolos, dos bobos, dos idiotas, dos babacas. E aí estão sendo o quê? Afligidos. Estão passando por situações terríveis. Por quê? Porque estão seguindo pessoas que têm a mente vazia. E, como diz o ditado, mente vazia é a oficina do diabo. Você pode perder em um dia o que levou 20 anos. Veja, você pode perder em um dia o que levou 20 anos para construir. Não arrisque, lute qualquer batalha necessária para manter seu foco. Lembre-se, pessoas serão designadas pelo inferno para distraí-lo, desencorajá-lo, atrasar o seu desígnio e desviá-lo dele. Seu desígnio pode custar-lhe tudo. Tudo que é importante custa, sempre. Sua salvação custou, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, e o verso 20. O desígnio de Jesus custou-lhe a aceitação da sociedade. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. João capítulo 1, verso 11. Na verdade, custou-lhe tudo, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro,
que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver que, por tradição, recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19. Jesus ensinou aos discípulos que seria custoso segui-lo. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, quem é esse mim, Jesus, achá-la-á. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma, o que dará o homem em recompensa da sua alma? Mateus capítulo 16, verso 24 ao 26. O desígnio de Moisés custou-lhe muito. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Hebreus capítulo 11, verso 24 ao 27. O desígnio de Abraão custou-lhe o conforto dos parentes e da sua casa. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Gênesis capítulo 12, o verso 1. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Hebreus capítulo 11, verso 8 e 9. O desígnio do apóstolo Paulo custou-lhe seu prestígio. Circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei. Fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei. Irrepreensível, mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Filipenses capítulo 3, do verso 5 ao 7. Custou-lhe também a saúde física e emocional. São ministro de Cristo. Falo como fora de mim. Eu ainda mais em trabalhos, muito mais em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais, em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigo dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos da cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece
que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não me abrase? Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. 2 Coríntios, capítulo 11, verso 23 ao 30. Todos os vencedores em Cristo descobriram o alto custo de seus desígnios. O de José foram anos de escravidão, acusações mentirosas e isolamento de seu pai e de seus irmãos. José sabia que seu desígnio poderia ter-lhe custado a vida, caso Faraó não aceitasse. Daniel pagou o alto preço de enfrentar a cova dos leões. Seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abidnego, seguiram seus desígnios com total devoção, mesmo dentro da fornalha. Jó recusou-se a pecar e manteve-se em Deus. A recompensa estava a caminho. Seu desígnio pode custar-lhe o preço mais alto que você já pagou por qualquer coisa em sua vida, porque pagaria qualquer preço para acreditar em seu desígnio. Por causa das recompensas, elas são garantidas, alcançáveis e para sempre. Jesus pagou o preço, mas em seguida ressuscitou e tornou ao lugar glorioso de onde veio. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Hebreus capítulo 12 e o verso 2. Quinze razões porque os campeões estão dispostos a pagar o preço do desígnio. Primeiro, o poder de Deus revela-se em nós. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. 2 Coríntios capítulo 4 e o verso 7. 2. A vida de Jesus manifesta-se em nós e aos outros, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. 2 Coríntios capítulo 4, verso 10 e 11. 3. Seu homem interior é renovado pelas adversidades diárias. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. 2 Coríntios capítulo 4, verso 16. 4. Muitas aflições trazem uma recompensa eterna de Deus, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, ou seja, muito excelente. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 17. 5. A adversidade passa rápido, mas as recompensas são para sempre, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 17 e o verso 18. 6. Você comparecerá perante o trono de Cristo, pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, que presentes que ausentes, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. 2 Coríntios capítulo 5, verso 9 e 10. 7. Moisés esperou uma recompensa, então nós também podemos, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Hebreus capítulo 11, o verso 26. 8. Uma coroa de justiça aguarda-o. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor,
justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. E ele está vindo, igreja. Acorda, igreja, porque Jesus está vindo buscar a mim e a vocês que estão do outro lado, ou seja, aqueles que já se renderam aos pés do Senhor Jesus, que se buscaram a conversão, buscaram o arrependimento genuíno, natural, verdadeiro em Cristo Jesus. Então, Jesus virá, está vindo nos buscar para subirmos aos céus. E glórias a Jesus. Então, vamos nos prepararmos, continuar se preparando, se enchendo da presença de Deus, ou seja, da palavra de Deus, estando com o nosso candelabro cheio, com a nossa candeia cheia, para que a nossa candeia não se apague, como na parábola das 10 virgens. Muitas estavam o quê? Avivadas, estavam acesas, através da busca do Espírito Santo, através da alimentação, nutrição da palavra, enquanto outras estavam apagadas. Então, que nós não sejamos apagados, mas iluminados, porque quem nos ilumina é a luz da vida, que é Jesus. Ele mesmo disse que nós somos a luz desse mundo. E também nós somos o sal nessa terra para temperar a vida daqueles que estão com a vida sem sabor. Com a vida nesse momento, tem pessoas agora nesse momento querendo tirar a própria vida, se jogar de um prédio, pular de uma ponte, com uma arma na cabeça para querer se atirar, porque está devendo, porque se envolveu com agiota, porque se envolveu na criminalidade. Tem gente nesse momento que estão na criminalidade e estão sendo cobrados também. E tem muitos também sendo resgatados nesse momento por homens e mulheres de Deus, porque sempre Deus envia os seus anjos em forma de homens e mulheres para salvar outros. Nós somos salva-vidas, eu e vocês são salva-vidas. Por quê? Porque nós temos vida, e a vida é Jesus, que está dentro da gente. Então a gente leva a semente, a palavra, para salvar outras vidas, milhões e milhares de pessoas, que nesse momento estão até tomando remédios para poder querer tirar a vida, mas essa pessoa ela não quer morrer, essa pessoa ela não quer acabar com a vida dela. Ela apenas quer acabar com o sofrimento, com as aflições, com aquilo que está atormentando ele ou ela. Mas ninguém quer morrer, porque Deus não fez a gente para morrer, Ele fez a gente para a eternidade, porque Ele é eterno. Ele fez o homem à imagem conforme a sua semelhança. Mas o pecado entrou no mundo, e aí trouxe a morte, que é o próprio diabo. Então que nós venhamos nos converter, nos arrepender, nos quebrantarmos diante de Deus, diante do Espírito Santo de Deus, nos arrepender, aonde você estiver aí agora, clame ao Senhor Jesus, clame o nome dele, e ele vai te socorrer, ele vai lhe abraçar, ele vai te salvar, porque a salvação só está nele, não tem religião A, religião B ou a religião do alfabeto inteiro. O único que pode pode nos salvar, pode restaurar nossa vida, chama-se Jesus. Só ele transforma vidas, porque ele é a própria vida. Então, se você está depressivo, clame a ele. Um dia eu tive depressivo, um dia eu tive depressão, um dia eu também pensei em tirar a minha vida. Mas a vida não é minha, a vida não é sua, a vida pertence a Jesus. Mas graças a Deus eu não fiz, porque veio a voz e disse: não faça isso, a voz do Espírito Santo. E eu busquei, eu me quebrantei diante de Deus, eu chorei.
Eu pedi as misericórdias deles que são infinitas sobre a minha vida. E hoje eu estou aqui como canal de bênção na vida daqueles que receberem esta palavra, receberem aquilo que está saindo da minha boca, que vem da parte de Deus, para mudar a sua vida, transformar a sua vida. Mas aflições, eu e você iremos passar enquanto estivermos nessa terra, nesse mundo decaído, que jaz no maligno, já está morto Satanás. Um mundo corruptível. Mas nós temos o Senhor e Salvador Jesus para mudar nossa situação, mesmo nas aflições, mesmo nos problemas, porque Ele mesmo fala para a gente. João 16:33. Que no mundo vos tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque Ele venceu. Se alegre, meu irmão, minha irmã, meu amado, minha amada. Levante a cabeça, saia desse quarto, saia de onde você estiver, dessa murmuração, só sabe murmurar, só sabe reclamar, não sabe agradecer, pelo menos pelo dom da vida, por deitar ontem e acordar hoje, sem saber se iria acordar, mas acordou, ouviu a chuva, ouviu o sol, mas acordou, abriu os olhos novamente. Então seja grato a Deus pela roupa que você veste, pela comida que você come, pelos livramentos que Deus já te deu e continua te dando. Quantos livramentos você viu, como eu vi com os olhos carnais aqui, mas teve livramentos na sua vida, como na minha vida, que nem eu e vocês viram, mas Deus estava ali, enviando os seus anjos, seus ministros, para nos guardar, para nos livrar. Então sejamos gratos por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Ah, mas eu estou passando necessidade. Ah, mas meu ente querido está com câncer. Meu ente querido está enfermo. Meu ente querido, o médico disse para ele que ele já não tem jeito mais, que ele já tá, que a sentença dele já está decretada. Ó o dedinho, aí não está não. Sabe por quê? Porque a última palavra é de quem é o dono da vida, de Jesus. Jesus não disse que a vida desta pessoa, desse ente querido seu, já foi cancelada, já foi executada. A ciência, ela tem um limite que foi dado pelo próprio Deus, porque quem criou a ciência foi o próprio Criador, mas ela é limitada. Mas aí entra a fé, entra o poder de Deus, entra a palavra de Deus. E ali entra a vida, ali entra a saúde. Então creia, pode ser a pior situação, o que você estiver passando, creia nessa palavra, porque a palavra de Deus ela nunca cai ao chão. Está escrito, Jesus antes mesmo de vir à terra, descer essa terra, pisar nessa terra, ele falou através do profeta Isaías, no capítulo 53, está lá escrito que ele já levou sobre si, ele quem? Jesus, as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas transgressões, iniquidades, a maldição que era para mim e para ti, ele já levou também. Ele foi moído por causa dos nossos pecados, nossos delitos, mas pelas suas pisaduras nós fomos sarados e curados. Então creia, receba agora aí onde você está. Não tem depressão, não tem câncer, não tem vírus de HIV, não tem demência, não tem paralisia, nada que vai impedir o agir de Deus na sua vida. Não tem problema no pulmão, em qualquer órgão do seu corpo, porque se você crê nessas palavras que estão saindo da minha boca, mas que vem da parte de Deus, você está recebendo agora o seu milagre, a sua cura, a sua transformação das drogas, do alcoolismo, de tudo que não presta. Todos os demônios, legiões estão caindo agora por terra, pelo nome de Jesus. Em o nome do Senhor Jesus eu dou uma ordem a todos os demônios, principados, potestade, forças das trevas, saia dessa casa, saia da vida dessa pessoa, em nome do Senhor Jesus, e glórias a Jesus.
E continuando, 9, o reinado virá depois da adversidade. Se sofremos com Cristo, também com ele reinaremos. 2 Timóteo capítulo 2 e o verso 12, parte A. 10. A recusa em pagar o preço do seu desígnio irá aliená-lo de Deus. Se o negarmos, também ele nos negará. 2 Timóteo, capítulo 2 e o verso 12, parte B. 11. Pague o preço, porque você foi escolhido para isso. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 3 e 4. 12. Sua alegria é garantida até a plenitude de seu desígnio, independente do custo. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. 1 Pedro, capítulo 4, verso 12 e 13. 13. O Espírito da glória vem e reposa sobre sua vida quando você paga o preço. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. 1 Pedro, capítulo 4 e o verso 14. 14. Existe uma recompensa em tudo que Deus propôs a você, em sua aliança. Sendo soberano, ele poderia simplesmente exigir que obedecêssemos sem dar-nos algo em troca. Mas, porque ele nos ama, usa as recompensas como um incentivo à obediência. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Deuteronômio capítulo 28, verso 2 e 15, para finalizar as 15, né? Suas perdas são temporárias, sua restauração é permanente. E restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, e a locusta, e o pulgão e a oruga, o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis fartamente, e fareis satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor, vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado. Livro do profeta Joel, capítulo 2, verso 25 e 26. O dia do pagamento chegará, você pode contar com Deus. Veja novamente a vida de Jó, sua esposa o amaldiçoou. Seus filhos morreram. Seus bens foram roubados, sua saúde esvaiu-se, mas Deus recompensou. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas e 6.000 camelos, e 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhe deu herança entre seus irmãos. Jó capítulo 42, que é o último capítulo do livro de Jó. Verso 10, 12, 13 e 15. Seu desígnio pode custar-lhe tudo. Status social, finanças, saúde, as amizades mais próximas que você construiu por toda uma vida. Mas um dia de recompensa é garantido, sempre. Um dos maiores pregadores da história teve uma relação extremamente difícil com sua esposa. Ela desprezou o trabalho dele para Deus. Ela ficava na frente das multidões durante a ministração dele gritando palavrões. Mas ele manteve seu foco. Recusou-se a retrucar, respondeu somente ao seu desígnio, ao seu propósito. Hoje, muitos não sabem o nome dela
enquanto o ministério dele tem abençoado milhares de pessoas. Recuse-se a desistir. Utilize a paciência como uma arma contra a oposição. Amanhã você provará as recompensas por qualquer preço pago hoje. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa, porque ainda há um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Hebreus capítulo 10, verso 35 a 37. Seu dia do pagamento não o desapontará. Lembre-se, seu desígnio pode custar-lhe tudo. Seu desígnio, em alguns momentos, pode parecer inútil. Esforços nem sempre trazem resultados imediatos. A colheita leva tempo. Qualquer fazendeiro sabe disso. Ele se levanta cedo para plantar semente. A chuva vem, o sol bate. Existem dias de trabalho e dias de espera. Então, as pequenas plantas começam a brotar, dia após dia. As mudanças ocorrem. De repente, parece que toda a terra está cheia de uma linda lavoura. A bênção vem após dias de labuta, suor, trabalho duro, tempo e dinheiro investidos, e após uma temporada de espera, espera e mais espera. O apóstolo Paulo sentiu-se assim. Ele escreveu: receio de vós, que haja eu trabalhado em vão para convosco. Gálatas capítulo 4, verso 11. Ele derramou sua vida, falou corajosa e consistentemente. Ainda assim julgou-se inútil algumas vezes. Aguardar por mudança é prova de fé. Esse tipo de fé é o que move a mão de Deus em sua vida. Lembro-me de quando percebi pela primeira vez a unção de sabedoria sobre minha vida. Não foi apenas a posse da sabedoria, mas a busca dela que revelou meu chamado. Eu tinha uma obsessão de conhecer o coração e a mente de Deus em relação a um assunto, e compartilhei isso com um amigo pregador. Ninguém deseja sabedoria, Mike. Todos querem milagres, foi a resposta dele. Bem, eu havia percebido isso. Ninguém parecia desejar sabedoria. Todos queriam um toque milagroso de Deus imediatamente. Ficariam sentados por 3 horas em um culto esperando um milagre, mas não investiriam $7 ou 7 euros ou 7 reais em um livro sobre a sabedoria. A maioria de nós quer mudança sem temporadas de mudança. Ministros do Evangelho às vezes sentem-se inúteis, perdem a confiança nas pessoas. O profeta Miqueias muitas vezes sentiu que seu desígnio tinha sido em vão. Ele avaliou aqueles para quem havia sido designado da seguinte forma: o melhor deles é como um espinho, o mais reto é pior do que o espinhal. Não creais no amigo, que a gente vê em Miqueias capítulo 7, verso 4 e 5. Você já se sentiu dessa maneira? Creio que sim. Eu também. O grande rei e músico Davi disse: porque estás abatido, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim. Salmo 42, verso 11. Sim, o mesmo bravo guerreiro que correu em direção a Golias com um estilingue conheceu a experiência de sentir-se insignificante. Jeremias pensou em gerenciar uma posada no deserto, em vez de cumprir seu ministério. Provera a Deus eu tivesse no deserto uma estalagem de caminhantes, então deixaria o meu povo e me apartaria dele, porque todos eles são adúlteros, são um bando de aleivosos. Jeremias capítulo 9, verso 2. Elias podia correr mais rápido que cavalos e atrair fogo do céu para sacrifícios. Certa vez sentiu-se completamente desolado e implorou a Deus a morte. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio
e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, o verso 4. Jesus deve ter sentido isso nos momentos em que seus trabalhos eram em vão, durante a explicação das verdades poderosas aos discípulos. Pedro repreendeu. Jesus disse: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Mateus capítulo 16, o verso 23. Imagine que um dos seus mais próximos companheiros de oração não entendesse quase tudo que você dissesse. Jesus deve ter se sentido frustrado várias vezes com seus discípulos e os outros. Certo dia, Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco, e até quando vos sofrerei? Mateus 17, capítulo 17, o verso 17. As temporadas passam, as pessoas mudam, suas próprias necessidades e seus desejos mudarão. Deixe a paciência fazer seu trabalho. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galhardão, porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Hebreus capítulo 10, versos 35 e 36. Nunca, nunca, nunca desista. Seu futuro sempre dependerá da persistência. Lembre-se, seu desígnio em alguns momentos pode parecer inútil. Seu desígnio irá requerer milagres. Seu desígnio irá requerer as intervenções sobrenaturais de Deus. Jesus disse isso: porque em mim nada podereis fazer. Porque sem mim, melhor dizendo, porque sem mim nada podereis fazer. João capítulo 15, verso 5, parte C. Seu desígnio irá requerer milagres. Milagres requerem Deus. O Senhor requer sua obediência. Quando Josué e os israelitas aproximaram-se de Jericó, foi necessário um milagre para derrubar as muralhas. Quando Gideão e os seus 300 soldados enfrentaram o enorme exército dos midianitas, foi necessário um milagre. Quando o exército de Faraó perseguiu os israelitas, o afogamento dos soldados no Mar Vermelho foi um milagre. Quando Naamã entrou no Rio Jordão para receber a cura de sua lepra, foi preciso um milagre para a doença desaparecer. Quando o vinho acabou no casamento em Canaã, foi preciso de um milagre de Jesus para que a água fosse transformada em vinho. Quando a viúva de Sarepta estava comendo sua última refeição, precisou de um milagre para multiplicá-la. A colheita de sua semente de fé alimentou ela, seu filho e Elias durante toda a temporada de escassez. Deus nunca lhe dá um desígnio que não precisa da participação dele. Então, seu desígnio será sempre grande o suficiente para requerer um milagre. Você não o cumprirá sozinho, não poderá completá-lo sem a permanente e necessária mão de Deus. Você está esperando um milagre? Deus está esperando um relacionamento. Ele faz os milagres necessários para que você esteja motivado a buscar a presença dele em sua vida. Deus nunca se envolve em um sonho que você pode realizar sozinho. Cada ato dele é projetado para aumentar sua dependência dele, sua busca por ele. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. E o que sai da boca do Senhor está aqui, a palavra de Deus, é a boca do Senhor, que muitos deixam fechada a Bíblia, a palavra de Deus, e fica dizendo assim: Deus, fala comigo, Deus, usa alguém para falar comigo.
mas não abre a Bíblia para Deus falar com ele ou com ela. Deus revela algo para mim, mas a revelação já está aqui na palavra de Deus, na Escritura Sagrada. É só abri-la e se alimentar, se nutrir dela, beber da água da vida, comer o pão, o maná, que é a palavra de Deus, que é o próprio Jesus, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Seu pai recusa-se a ser esquecido e ignorado. Guarda-te para que te não esqueças do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno. Deuteronômio, capítulo 8, verso 11. O Senhor permite crises para inspirar a memória. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires poder, para confirmar o seu concerto que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Deuteronômio capítulo 8, verso 18. Jesus amava fazer milagres, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Atos dos Apóstolos capítulo 10, verso 38. Quando ele falava, cada palavra era como um convite a um milagre, a incerteza era um convite a um milagre. Os pobres eram convidados a um milagre. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida recalcada, sacudida e transbordando vos darão. Porque com a mesma medida com que medires, também vos medirão de novo. Lucas capítulo 6, verso 38. Pedro descobriu isso quando Jesus convidou para andar sobre as águas. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mateus, capítulo 14, verso 28 e 29. A doença foi convidada a um milagre. O homem que tinha uma enfermidade há 38 anos foi convidado a um milagre. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? João, capítulo 5, verso 6. Chaves úteis para desencadear o fluir de milagres em seu desígnio. Primeiro, reconheça que um desígnio de Deus irá requerer os milagres do Pai. Você não alcançará o sucesso sozinho. 2. Espere milagres em sua vida todos os dias, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus capítulo 11, verso 6. 3. Lembre-se, milagres necessitam que você persevere em sua fé. Sem fé é impossível agradar-lhe. Hebreus capítulo 11, verso 6. 5. Alimente a sua confiança em Deus. Ela aumenta em seu coração quando você escuta as palavras do Senhor. A fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10 e o verso 17. 6. Entenda que a lógica e a fé colidem. Elas sempre guerrearão uma contra a outra durante o cumprimento de seu desígnio, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Gálatas capítulo 5, verso 17 e o verso 22. 7. Enquanto a lógica produz ordem, a fé produz milagres. Deus nunca consulta a lógica para determinar seu futuro. Ele permite que você, por meio de sua fé, determine o nível de sua promoção e de suas vitórias. 8. A lógica é o dom maravilhoso e valioso que o Senhor lhe dá para criar ordem em seus relacionamentos. 9. A fé é o dom maravilhoso e valioso que ele lhe dá para suscitar seus milagres. 10. Seu desígnio irá sempre requerer relacionamentos sobrenaturais com mentores, protegidos, amigos e conhecidos. José nunca teria chegado ao palácio sem a relação sobrenatural com o mordomo.
11. Seu desígnio pode exigir uma provisão financeira sobrenatural. Pedro experimentou o milagre da moeda na boca do peixe para pagar os impostos. Milagres financeiros são normais na vida daqueles que obedecem a Deus. 12. Seu desígnio precisará da sabedoria que vem do alto. Suas decisões abrirão e fecharão portas. Cada uma o fará progredir ou regredir. 13. Milagres ocorrem com facilidade na vida do obediente. Se quiseres e ouvires, comereis o bem desta terra. Isaías capítulo 1, verso 19. Qualquer movimento em direção à autossuficiência é um movimento para longe de Deus. Portanto, cultive uma gratidão contínua em seu coração pela presença do Espírito Santo. Busque a face e a aprovação dele. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu trono e te dê a paz. Números capítulo 6, versos 25 e 26. Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Salmo 4, verso 6. Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Salmo 42, o verso 5. Lembre-se, milagres estão vindo até você, ou indo para longe de você todos os dias. Seu desígnio exigirá sua total atenção. A única razão pela qual os homens falham é a perda de seu foco. Foco é qualquer coisa na qual você se concentre, que consuma seu tempo, sua energia e seus recursos. Enquanto eu viajava ao redor do mundo, palestrando por mais de 30 anos e mais de 16 mil vezes escutava os detalhes de batalhas pessoais e conflitos de muitas pessoas machucadas. Outro exemplo aqui de um pregador. A principal meta de Satanás é simplesmente tirar o foco que você tem no desígnio concedido por Deus. Quando ele consegue isso, ele o dominou. Quando desvia o seu foco, o diabo causa dor no coração de Deus, que é o verdadeiro inimigo dele. Jesus encorajou seus discípulos a manter o foco no reino de Deus. Ele lhes assegurou que suas provisões financeiras e tudo mais seria recebido a partir do foco total nele. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6 e o verso 33. Quão importante é seu foco? Ouça as palavras de Deus a respeito daqueles que tentariam o povo dele a buscar outros deuses. Quando te incitar teu irmão, filho da tua mãe, ou teu filho, ou tua filha, ou a mulher do teu amor, ou teu amigo, que te é como a tua alma, dizendo-te em segredo, vamos e sirvamos a outros deuses que não conheceste, nem tu nem teus pais, dentre os deuses dos povos que estão em redor de vós, perto ou longe de ti, desde uma extremidade da terra até a outra extremidade. Não consentirás com ele, nem o ouvirás, nem o teu olho o poupará, nem terás piedade dele, nem o esconderás, mas certamente o matarás. A tua mão será a primeira contra ele, para o matar, e depois a mão de todo o povo, e com pedras o apedrejarás até que morra, pois te procurou apartar do Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Deuteronômio capítulo 13, do verso 6 ao 10. Jesus abordou no Novo Testamento a perda do foco. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Mateus capítulo 5, verso 29 e 30. Como se destrói a meta de alguém? Dando-lhe outra meta. Como se destrói o sonho de alguém? Dando-lhe outro sonho. Isso fragmentará o foco dessa pessoa, diluirá a energia dela,
12 princípios de sabedoria sobre foco que podem fazer a diferença em sua vida. Primeiro, o foco é o que domina você. O que quer que tenha a habilidade de atrair toda a sua atenção, exerce domínio sobre você. Qualquer progresso em direção ao seu desígnio exigirá todo o seu pensamento, todos os seus recursos financeiros e todo o seu tempo. 2. Seu foco determina em quem você empregará seus esforços. Pense por um momento. Imagine que você está dormindo e a televisão está ligada. De repente o telefone toca, alguém em sua família acabou de passar mal e foi levado para o hospital. Você volta a dormir tranquilamente? Claro que não. Seu foco foi alterado. Agora você se levanta, põe suas roupas, entra no carro e corre para o hospital. O foco determina em quem você despenderá sua energia. 3. Ao que você dedica total atenção torna-se o ponto mais forte de sua vida. O apóstolo Paulo focava seu futuro. Irmãos, quanto a mim não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 3, verso 13 e 14. 4. A perda do foco cria insegurança e instabilidade em tudo à sua volta. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Tiago, capítulo 1, verso 8. Que é o homem de coração dobre? Ou seja, que tem o pensamento duplo, não sabe o que quer. Uma hora diz que quer uma coisa, outra hora diz que quer outra. Uma hora diz que quer estar em um lugar, outra hora já diz que quer estar em outro lugar. Ou seja, está com os pensamentos, ou seja, o coração bagunçado. E para poder acabar com essa bagunça, tem que estar focado na palavra de Deus, para ter a direção correta, a sabedoria correta para poder fazer as coisas. 5. Somente a fé correta, direcionada, pode produzir milagres das mãos de Deus. Peça, porém com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Tiago, capítulo 1, versos 6 e 7. 6. A visão afeta o desejo. O que você muito olha, acaba buscando. O meu olho move a minha alma. Lamentações, capítulo 3, verso 51. Josué, o líder dos israelitas, anotou a seguinte instrução de Deus. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvieis nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, não se aparte da minha e da sua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Então, tudo está aqui escrito para nos conduzir, para nos direcionarmos e para termos o sucesso que precisamos através do Senhor Jesus, que se encontra em Josué capítulo 1, versos 7 e 8. 7. Focar diariamente no reino de Deus é necessário para completar seu desígnio. Deus instruiu o povo de Israel a ensinar os princípios divinos às crianças e a educá-las com base neles. Observe essa incrível orientação. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração
e na vossa alma, e atai-as por sinal da vossa mão, para que estejam por testeiras entre os vossos olhos, e ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te, escreve-as nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Deuteronômio capítulo 11, do verso 18 a 20. 8. Focar, ouvir e falar a palavra de Deus continuamente o tornará invencível. Ninguém subsistirá diante de vós. O Senhor vosso Deus porá sobre toda a terra que pisais o vosso terror e o vosso temor, como já vos tem dito. Deuteronômio capítulo 11 e o verso 25. Essa é uma das razões pelas quais mantenho minhas fitas cassete com a palavra de Deus em todos os cômodos de minha casa. A primeira coisa que faço diariamente é ligar o meu toca-fitas e escutar as escrituras. Isso limpa a minha mente, purga o meu coração e alinha o meu foco. 9. O foco em Deus proporciona recompensa, para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra, que o Senhor jurou aos vossos pais, dar-lhes como os dias do céu sobre a terra, porque se diligentemente guardares todos estes mandamentos que vos ordeno para os guardares, amando o Senhor vosso Deus, andando em todos os seus caminhos, e a ele vos achegares também. O Senhor de diante de vós lançará fora todas estas nações, e possuireis nações maiores e mais poderosas do que vós. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso, desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio Eufrates, até o mar ocidental será o vosso termo. Deuteronômio capítulo 11, do verso 21 ao 24. 10. O que você permanece vendo determina seu foco. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam, nada se me pegará. Salmo 101, verso 3. 11. Seu inimigo é qualquer um que tire seu foco do desígnio de Deus. 12. Seu amigo é qualquer um que ajuda você a manter o foco nas instruções de Deus para a sua vida. Vou repetir, seu amigo é qualquer um que ajuda você a manter o foco nas instruções de Deus para a sua vida. Então, aquelas pessoas que chegam na minha e na sua vida para nos instruir, para nos exortar, nos aconselhar, através da palavra de Deus, essa pessoa é meu amigo e é seu amigo, porque está querendo o bem dele ou deles, como está querendo o meu bem e o bem de vocês também. 6 chaves para proteger seu foco. Primeiro, reconheça que a perda do foco destrói seus sonhos e resulta em consequências desastrosas para a sua vida. 2. Responsabilize-se por você mesmo. Seja o guardião de seus olhos, de seus ouvidos e de seu coração. Ninguém pode protegê-lo por completo a não ser Deus, conforme você se dedica a Ele. 3. Selecione o que vai ouvir, como as músicas e os ensinamentos. O que você ouve determina o que você sente. O que você ouve determina o que você sente. Para que todo Israel ouça e o tema, e não se torne a fazer segundo esta coisa má no meio de ti. Deuteronômio capítulo 13, verso 11. O que você ouve determina o que você teme. O que você ouve determina o que você teme. 4. Mantenha orações continuamente em seus lábios e em seu lar. Deixe o louvor tocando 24 horas por dia em minha propriedade e em minha casa. Cada cômodo tem som, e a todo minuto há uma música para o Espírito Santo sendo cantada e tocada. Tenho 24 caixas acústicas nas árvores do meu quintal, de 7 acres. Sou determinado a proteger meu foco. 5. Termine amizades erradas. Amigos errados não alimentam o foco que você deve ter no desígnio de Deus. Vou repetir. Termine amizades erradas. Amigos errados não alimentam o foco que você deve ter no desígnio de Deus. Deixe essas amizades morrerem. Sansão não precisou relacionar-se com todo mundo para
ter seu cabelo cortado. Foi necessário que ele encontrasse somente uma pessoa errada para destruir o seu futuro. E tem muitas pessoas nesse momento com amizades com pessoas erradas, destruindo o futuro dele ou dela. Mas o alerta está aqui, a palavra está sendo falada, a mensagem está sendo transmitida, está sendo passada. Aquele que tiver ouvido, ouça o que o Espírito fala, o Espírito Santo de Deus. 6. Busque e permita somente relacionamentos que aumentem seu foco em seu desígnio. Vou repetir. Busque e permita somente relacionamentos que aumentem seu foco em seu desígnio, ou seja, em seu propósito, projeto, plano. Era tarde da noite na Flórida. O culto tinha terminado. Alguns pregadores quiseram ir a um restaurante. Sentado lá, fiquei prestando atenção na conversa. Tenho 2 interesses principais em minha vida: aprender e ensinar. Ambos precisam ocorrer continuamente para eu ter prazer. Escutei todos discutindo sobre jogos, políticas e tragédias. Continuei ouvindo, esperando por chaves de sabedoria que pudessem ocorrer ali. Esperava que questões importantes pudessem ser debatidas. Não aconteceu. Muitas vezes tentei mudar o rumo da conversa, mas fui ignorado. Estava muito cansado para dominar a situação, muito esgotado para conduzir as discussões à direção apropriada. O Espírito Santo não estava no foco. Então levantei-me de forma educada e saí. Queria ter esse tipo de coragem todos os anos da minha vida, todos os dias da minha vida. Lembre-se, manter o foco em Deus é a chave mestra para a porta dourada do sucesso. Compartilhem essa mensagem, dê o seu like, se inscreva no canal, transmita para outras pessoas. Se não serve para você, mas vai servir para outra pessoa. Continuando para a gente finalizar, você deverá assumir somente um desígnio dado ou aprovado por Deus. Deus nunca sustentará o que ele não originou. Ideias são opções, ordens de Deus não são. A sua imaginação pode produzir milhares de ideias, opções ou alternativas. Quando Deus fala, as instruções dele não podem ser alteradas, ignoradas ou refutadas. Você muitas vezes ouvirá a expressão ideia de Deus, entre aspas, né? Obviamente, isso significa que uma ideia foi inspirada por Deus. Isso se baseia em Provérbios, capítulo 8, verso 12. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho a ciência dos conselhos. Deus inspira-nos a realizar muitas melhorias e correções maravilhosas em nossa vida. Na realidade, um pensamento ou ideia não é necessariamente uma ordem. Entretanto, se você estudar a Bíblia cuidadosamente, constatará que não existe nela qualquer registro dizendo que Deus deu uma ideia a alguém. Ele deu instruções, comandos. Houve ocasiões em que alguém pecou e Deus deixou que essa pessoa escolhesse o tipo de julgamento a ser sofrido. Isso aconteceu com Davi, quando fez o censo em Israel e desagradou a Deus. Então disse Davi a Deus: gravemente pequei em fazer tal coisa, porém agora ser servido, tirar a iniquidade de teu servo, porque procedi muito loucamente. 1 Crônicas, capítulo 21, verso 8. Então Deus falou ao profeta Gade: vai e fala a Davi, dizendo: assim diz o Senhor, 3 coisas te proponho, escolhe uma delas, para que eu te faça. 1 Crônicas, capítulo 21, verso 10. Davi respondeu: estou em grande angústia. Caí eu, pois nas mãos do Senhor,
porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia nas mãos dos homens. 1 Crônicas, capítulo 21, verso 13. É muito importante que você não busque um sonho ou meta que não foi revelado por Deus. Metas erradas se tornarão substitutas das metas de Deus. Sonhos errados se tornarão substitutos dos sonhos corretos. Quando você buscar algo que Deus não quer que você tenha, Ele não será obrigado a sustentá-lo emocional, físico ou financeiramente. Fisicamente ou financeiramente. Qualquer coisa que você busque sozinho falhará. Após Davi ter vencido seus inimigos, disse ao profeta Natã que queria construir uma casa especial para Deus. O profeta respondeu imediatamente: vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. 2 Samuel, capítulo 7, verso 3. Até os profetas erram quando não consultam Deus. Naquela noite, Deus transmitiu a Natã uma palavra especial para Davi. O rei não edificaria a casa do Senhor. Ao contrário, Deus tinha estabelecido que a semente de Davi o faria. Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. 2 Samuel, capítulo 7, verso 12 e 13. Salomão foi o filho de Davi que construiu o templo. Então, Salomão enviou a Hirão, dizendo: bem sabes tu que Davi, meu pai, não pôde edificar uma casa ao nome do Senhor, seu Deus, por causa da guerra com que o cercaram, até que o Senhor os pôs debaixo das plantas dos pés. Porém, agora o Senhor, meu Deus, me tem dado descanso de todos os lados. Adversário não há, nem algum mal encontre. E eis que eu intento edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus, como falou o Senhor a Davi, meu pai, dizendo: teu filho que porei em teu lugar, no teu trono, esse edificará uma casa ao meu nome. 1 Reis, capítulo 5, verso 2 a 5. Mentores muitas vezes veem o futuro de seus protegidos anos antes. Uma ideia não é uma ordem de Deus. Você terá muitas ideias maravilhosas e inspiradas. Contudo, quando Deus estiver envolvido nelas, não serão simplesmente ideias, serão instruções e comandos. Busquei vários projetos nos quais Deus não pôs as mãos. Eles me sugaram emocionalmente, fisicamente e espiritualmente. E financeiramente. Olhando para as minhas conquistas do passado, gostaria muito de ter esperado por um comando direto do Espírito Santo para cada uma, porque buscamos os projetos errados por diversas razões. Conversei recentemente com um ministro do Evangelho que havia investido milhões de dólares em um hotel. Sua congregação e seus parceiros haviam lhe pedido para fazer isso, a fim de estar perto de sua igreja e presente nos cultos. Deus não o instruiu a fazer isso. As necessidades das pessoas motivaram esse homem em vez de a voz do Espírito Santo. É fácil ser movido e motivado pelas necessidades daqueles que estão perto de nós, em vez de ser impulsionado pela voz de Deus. Quando você age assim, ocasiona desastres e dores de cabeça em sua vida. Então, as necessidades dos outros não são necessariamente os comandos de Deus. Algumas vezes, nosso tédio, por conta da rotina, inspira-nos a tentar algo diferente. Um dos grandes evangelistas de nossa geração disse-me uma vez: Mike, o maior erro de minha vida foi quando me cansei de fazer a mesma coisa de novo e de novo. Decidi que queria ver alguma mudança. Esse foi o maior erro do meu ministério. Perdi milhares de parceiros e suporte. Eu me perdi de Deus. Um dos meus maiores mentores disse-me: quando você ficar realmente cansado de dizer algo, estará começando a entender. Quando sua equipe começar a ficar cansada de ouvi-lo dizer algo,
ela estará somente começando a entender. Quando seu rebanho fica cansado de ouvir você ensinar algo, ele está somente começando a entender. Lute contra o tédio para retornar à presença de Deus e obter inspiração e quaisquer instruções. Não permita que a sua imaginação torne-se o seu guia no cumprimento de seu desígnio. Recentemente acompanhei o crescimento do patrimônio de uma igreja em milhões de dólares. Disse ao pastor: isso é maravilhoso. Eu sabia que ele tinha ensinado por vários anos a não pegar dinheiro emprestado. Eu sabia que ele tinha ensinado por vários anos a não pegar dinheiro emprestado. Ele pagava em dinheiro tudo que adquiria. Então continuei minha expressão de admiração. Pense nisso. Você pagará tudo em prestações a perder de vista. Ele pareceu um pouco embaraçado. Bem, tenho estado tão animado com esse projeto que decidi pegar um empréstimo. Nunca havia pensado em fazer isso, mas realmente queria ver esse projeto acontecer. O banco estava mais do que disposto a fornecer-nos a quantia. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Ele tinha ensinado e escrito em seus livros que era errado pedir dinheiro emprestado, mas agora estava fazendo isso. Estava pegando mais de $1 milhão com o banco, contradizendo todo o seu ensinamento. Então perguntei-lhe: o Espírito Santo o orientou a construir isso nesse exato momento? Ele pareceu contrariado, como se eu tivesse agredido. Bem, não posso dizer que Deus me mandou fazer isso, mas nossa igreja adoraria ter um ginásio, uma nova cafeteria e todos esses recursos. Nós precisamos disso, deve ser de Deus, ou o banco não nos emprestaria o dinheiro. Bancos emprestam dinheiro, é isso que eles fazem, ganham dinheiro fazendo isso. Porque deveríamos considerar um empréstimo de um banco como um milagre? É uma lógica absurda. Na verdade, nem lógica é. Faça apenas as coisas orientadas pelo Espírito Santo. Faça apenas as coisas orientadas pelo Espírito Santo. A provisão só é garantida quando há obediência. Vou repetir, a provisão só é garantida quando há obediência. Quando invisto tempo em oração para receber a confirmação do desejo de Deus, a paz interior sustenta-me em meio às crises e em lugares difíceis. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos capítulo 8, verso 31. Qualquer desígnio precioso cria inimigos. É vital que você saiba, sobretudo, que Deus será um inimigo dos seus inimigos, um amigo de seus amigos, e andará com você até que se complete qualquer instrução dele para você. Outra razão pela qual buscamos projetos que Deus não nos inspirou é a persuasão dos homens. Alguém é articulado e persuasivo, convence-nos de que algo é a oportunidade da nossa vida. Devemos fazer isso agora, ou essa será a nossa última chance. Nada é mais abundante do que as oportunidades. O universo está cheio delas. Nunca faltarão em sua vida. É sua obrigação focar e investir o seu melhor em uma oportunidade que faz a diferença. O quanto Deus tem influenciado suas decisões? Quanto tempo você tem investido para orar por um projeto? Quando estou em meu lugar reservado para a oração, dedicado ao Espírito Santo, minhas conclusões são sempre diferentes das que provêm de meus conselheiros. Deus vê mais longe do que qualquer um. Ele é rápido em responder-nos quando buscado. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Salmo 127, verso 1. Acredito nisso. Continue obedecendo a voz do Espírito Santo. Ele fará quando a orientação dele for respeitada, apreciada e buscada. Estou deixando o campo missionário e fundando uma igreja, disse um jovem ministro meses atrás. Então Deus o orientou a tornar-se um pastor. Perguntei. Não, mas minha esposa está cansada de ver-me viajando muito. Tenho 2 filhos para criar, é minha única opção. Você vai fundar uma igreja sem o comando e a instrução do Espírito Santo? Perguntei abismado. Ele confirmou com a cabeça, ficou olhando-me por alguns momentos.
Ele não podia responder. Muitos se acostumaram a projetar sonhos e metas sozinhos, consultando o Espírito Santo apenas em situações críticas. É muito provável que a crise não chegasse nunca, caso ele tivesse sido consultado primeiro. Ninguém mais é responsável por seu desígnio além de você. Vou repetir. Ninguém mais é responsável por seu desígnio além de você. Lembre-se, você deve assumir apenas desígnios, ou seja, projetos, propósitos dados ou aprovados por Deus. E glórias a Jesus. Então essa foi a mensagem. Agradeço a todos que puderam estar nessa live e também aqueles que vão ouvi-la, assisti-la, vê-la já gravada. Então, mais uma vez, compartilhe, se inscreva no canal, espalhe essa mensagem para milhares de pessoas, para elas serem abençoadas como cada um que estão aqui foram abençoados e continuarão sendo abençoados. Mais uma vez, um abraço, um tchau, um cheiro para a amada Sueli dos Santos e para o povo de Araçatuba, São Paulo. E glórias ao Senhor Jesus. Que Deus abençoe, amada Sueli, sua casa, sua família, a vida da senhora. Continue prosperando a tua casa, a tua família, livrando de todos os males. E aonde a senhora colocar as mãos e os pés é abençoado, para a glória de Deus. E glórias a Jesus. E aquele abraço do pastor Ruancelli Paixão. E glórias a Jesus.